Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Sejam vocês todos muito bem-vindos aonde quer que vocês se encontrem, seja em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Esteja você em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar onde você possa me ver e me compreender, muito obrigado pela sua atenção. Quero agradecer aos nossos amigos que nos ajudam, mandam contribuições, ajudas. Muito obrigado do fundo do nosso coração. E generalizando a tudo e a todos, um muito obrigado, só restando aquele sentimento da mais pura gratidão pela atenção de vocês e por tudo que fazem por nós. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero que vocês acompanhem um pequeno videozinho e depois eu volto nessa nossa série de Governo Oculto, Governo das Sombras, tá bom? Vamos lá! O que é nosso, vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. O deputado federal Enéas Carneiro morreu esta tarde no Rio de Janeiro. Ele tinha leucemia. Há 4 dias, com o agravamento do quadro de saúde, o deputado deixou o hospital para ficar em casa com a família. Bom, meus amigos, voltei e vocês observaram aí uma pessoa do meio político, uma pessoa que foi muito ridicularizada, uma pessoa que foi muito debochada pelas suas declarações polêmicas há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, e essa pessoa trazia aí algumas denúncias que chocavam de uma forma alguns e outros achavam o maior barato dar risada desse tipo de pessoa. E essa pessoa, de uma certa forma, começou a falar demais, começou a abrir a boca e falar coisas demais e, como eu posso dizer, foi silenciada. Mas Marcelo, como assim foi silenciada? A pessoa morreu de leucemia? Pessoal, olha só como que acontecem algumas coisas, como que o governo oculto age. Nós temos o governo oculto, os senhores do mundo, que são aqueles humanos com algumas modificações genéticas, nas quais eles possuem algumas habilidades a mais, e esses não vêm abertamente, frente a frente com a população, lidar com ela. Eles são grandes banqueiros, mega empresários, donos de aglomerados, de corporações empresariais gigantescas. Olha lá, a Fabiana tá dando um gole ali no suco ali, ó, dá para ver ela direitinho. Dá para te ver na televisão. Manda um alô pro pessoal. Beijo, pessoal. Então ela tá ali fazendo os amigurumis dela, tá ali, ó, tá mais nítida do que nunca. Mas existem esses humanos que têm o quê? Eles têm privilégios até genéticos, em relação à maioria da boiada, e tem os senhores que eu estava falando agora, que são donos de grandes corporações, megas instituições financeiras, aglomerados empresariais globais, são os donos do mundo. Então eles ficam ali apenas observando, eles que controlam e comandam todo mundo, enquanto eles escolhem através de persuasão, convencimento, né, através de estarem ali, como eu posso dizer, não existe aquela frase, todo ser humano não tem um preço, Fabiana? Então eles chegam nessas pessoas ambiciosas, essas pessoas que não têm muito pudor, muita moralidade, que conhecemos como políticos, e eles sabem que todos eles são vendíveis, né? Não sei se essa palavra é correta, mas eles se vendem. E o que eles fazem? Eles vão e fazem através de um jogo mental, persuasão mental, convencimento, a levar essas pessoas a ingressarem para o campo político, e elas vão ali manipulando elas, controlando elas, trabalhando a mente delas, sendo influenciadores, muitas vezes sendo patrocinadores, e essas pessoas, esses políticos, têm que andar conforme eles querem, mas de forma, na maioria das vezes, inconsciente. Eles fazem isso
de forma inconsciente, porque são controlados sem ao menos perceberem. Porque já não tem lá uma boa índole. A moralidade já não é lá grande coisa. São muito corrompíveis, porque chegam, né, têm a sensação do poder e dizem: quer saber como é o ser humano? Quer saber quem é o verdadeiro ser humano? Dê poder para ele e você conhecerá quem é o verdadeiro ser humano. Então eles chegam naquele status ludibriados, achando que possuem, mas é apresentado que eles possuem poder. E ali eles se mostram. Eles realmente dão a cara, o seu verdadeiro eu maior, porque todos os eus maiores são o quê? Densos. Densos. Não me cansarei jamais de falar isso. Todos os eus maiores são densos. E na maioria das vezes eles vão à forra. Então eles são influenciados por sociedades secretas, por grupos secretos que se fazem de bonzinhos, que se fazem de organizados e do bem, quando na realidade os propósitos são ocultos, são propósitos que ninguém pode saber. E até mesmo muitos deles que estão nessas sociedades, muitas pessoas que frequentam, não conseguem enxergar o que realmente elas são. Eu vou fazer um vídeo sobre sociedades secretas, abordando o meu ponto de vista e as coisas que eu aprendi. Para vocês perceberem tudo isso, então existem essas pessoas que entram para o que chamamos aí do campo político, e isso é em escala global, no mundo inteiro. E os políticos são marionetes, eles são controlados pelos senhores do mundo. Ora, os presidentes são controlados, eles são controlados, na maioria das vezes, 99%, digamos assim, com consciência. Com consciência a quem eles servem. Porque a eles, antes mesmo deles ingressarem nesse mundo, né, digamos, da presidência dos chefes de estados, eles são apresentados a eles, são lido uma grande cartilha. E eles vão ter que ser submissos, ora vão ser dado a eles uma dose de poder. Poder para o quê? Para atrapalhar, porque sabe que o ser humano com poder nas mãos vai fazer o quê? Lambança. O ser humano com poder nas mãos vai fazer lambanças. Esse ser humano que foi criado para ser o quê? Escravo, para ser pau-mandado, não sabe liderar, não sabe ter liderança, porque na realidade não foi feito e configurado nossos corpos para tamanha habilidade. Então eles entregam esses poderes, né, digamos até certo ponto, a esses dominados, e eles vão fazer muitas cagadas, e mais, eles têm ali uma certa obediência e certos assuntos, quando exigidos deles, eles não podem nem questionar. Tem que obedecer todos de cabeça baixa. Isso eu falo os presidenciáveis. Já os outros, né, deputados, senadores, estão ali brincando, achando que tem poder, quando na realidade não tem poder coisa alguma, e na maioria das vezes eles são todos influenciados de forma direta, outras direta, de forma inconsciente, são manipulados, todos manipulados, e agem em prol de uma força maior, que até mesmo eles não têm consciência e não têm noção do que realmente é essa força. Então vira essa baderna. Se você acha que um plenário lotado, né, você vê tantos ali políticos ali que estão o quê? Votando, né? Parece que são homens que querem um bem maior deles, não da sociedade. Mas se você pudesse colocar um óculos e pudesse ver o mundo invisível, você viria ali milhares de seres a mais, seres, espíritos, manipuladores, controladores mentais, que os manipulam e controlam, e eles de forma inconscientemente agem. Por que de forma inconsciente? Porque se você tem uma boa índole, se você tem uma moralidade, se você tem uma espiritualidade de uma consciência, vamos dizer, cósmica, verdadeira, de coração,
o teu campo vibracional, ele não permitirá com que esse tipo de energia chegue até você ou que venha a te influenciar. Mas quando você se delicia com o sabor do poder, das facilidades que estão todas à sua frente, se você enche os teus olhos com arrogância, com o poder, a sua vibração e moralidade é lá embaixo, e esses seres chegam até você e agem muito dentro da tua mente. E eles nem têm consciência que são manipulados, mas a moralidade deles, a dignidade, é algo que podemos dizer assim, à vista pública é algo, né, fantasioso, né, seria ali uma máscara, sendo que por dentro são todos corrompidos, são todas as pessoas de um grau de moralidade, espiritualidade péssimos. Todos. E o que acontece? Os seres vêm e dominam suas mentes. Mas alguns, porque embora todos tenham essa péssima moralidade, são seres cósmicos também. Todos aqui somos seres cósmicos, todos. E temos graus de percepção, todos possuímos, porém alguns ficam tão cegos porque ficam tão ludibriados com as coisas que este mundo oferece, na questão materialidade, poder, é fantasia tudo isso, porque na realidade essa dimensão é uma fantasia e nada disso existe, mas muitos ficam tão ludibriados que ficam cegos mesmos. Mas alguns têm algumas percepções maiores e alguns vão a fundo. Seria pessoas que, embora tenham as suas convicções, são dominados, são pessoas que não têm uma consciência cósmica, são pessoas que agem dentro da dimensão porque estão configuradas dentro da dimensão, mas conseguem ter algumas percepções a mais do que os outros. Alguns têm umas percepções, outros têm outras percepções, e alguns começam a enxergar certas coisas que os outros, se você falar, vão dar risada e falar, não existe isso, você ficou maluco? Mas porque eles estão tão aprisionados à materialidade que eles não conseguem enxergar. E alguns também, presos à materialidade, presos à dimensão, configurados à dimensão, alguns conseguem perceber. E alguns vão a investigar, alguns vão a fundo, é aquele negócio, né? Não mexa lá no vespeiro, deixa ele quieto. Não mexa na colmeia de abelha, deixa ela quietinha lá. E eles vão lá mexer. E eles conseguem perceber as coisas. Conseguem ver as coisas. E muitos desses, não tendo uma orientação cósmica, não tendo uma lucidez cósmica, embora pessoas ainda religiosas, muito apegadas ao credo, aos credos religiosos, aos dogmas religiosos, aos conceitos filosóficos, aos conceitos políticos, às suas bandeiras e suas convicções políticas, de achar que aquilo é certo ou verdadeiro, cada um defendendo o seu, mas muitos vão e mexem e descobrem algumas coisas, porque vão atrás, e começam, de uma certa forma, por uma percepção maior do que os outros, a perceber. E se tornam pessoas indignadas, e vem o que? A público a falar. E quando você é uma pessoa pública de um meio político, de um meio artístico internacional, com grande influência no mundo, ou você é um político, por exemplo, de um país como o Brasil, você não pode simplesmente chegar e falar escancaradamente assim, porque na realidade as pessoas, o gado vai dar risada. Ele é doido, ele é maluco. Isso é coisa de maluco. Porque não foi assim que esta realidade configurou a humanidade para que esses assuntos são ridículos, tanto que são colocados em filmes, esses temas de alienígenas tomando planetas, tomando lugares, controlando os governos. Eles correram e jogaram isso em filmes para que quando você assista, isso venha a ser apresentado através de uma denúncia
dentro da realidade para você, você fala, ah, isso é coisa de filme, é brincadeira, né? Aí o fulano falou assim, os caras, da ideia não é maluco, cara. É digno de dó, é digno de pena. As pessoas agem assim, perante essas informações, porque assim os dominadores configuraram a humanidade para ela ser assim. E vocês sabem por que está se tornando diferente hoje em dia? Porque as pessoas estão questionando tanto a realidade, estão enxergando a realidade, por que as pessoas estão enxergando os dominadores, porque as pessoas estão vendo todas essas, como eu posso dizer, essas coisas erradas, porque a humanidade está sofrendo intervenção alienígena benevolente no astral em massa. Quantos seres alienígenas mandados, solicitados ou contratados por sua civilização cósmica, independente de quem você seja, estão procurando seus eus maiores no astral, estão conversando, estão fazendo projetos, estão fazendo acordos, estão chipando mesmo, estão colocando muitos, como eu posso dizer, implantes para que as pessoas venham a receber informações do espaço vindos das suas civilizações, dos seus planetas, dos seus sistemas e até mesmo de suas galáxias. Tem pessoas aqui que são de outras galáxias, nem é da galáxia na qual a maioria aqui reside. Por quê? Porque esses seres no astral estão agindo e isso reflete no seu personagem aqui nessa dimensão. Para vocês perceberem, vocês terem uma dimensão maior. E outra coisa bem interessante que eu quero mostrar para você. Então, por isso, hoje, vocês estão percebendo o quão esse assunto, né, de dimensão, matrix, manipulação com dominadores, está se tornando tão popular, tanto que as religiões, as igrejas estão perdendo a sua força no mundo. Porque as pessoas estão começando a enxergar algo muito maior e acima do que a lavagem cerebral religiosa. Mas você não pode sair aí se você você pertence à classe política, como no caso de senadores, deputados federais, ou até mesmo um líder, um chefe de Estado, um presidente, você não pode aí sair falando certas coisas. Muitos presidentes foram mortos. Embora, Marcelo, mas muitos presidentes eram pessoas esquerdistas, pessoas que queriam, que sugavam, exploravam o povo do seu país, faziam as pessoas do seu país viverem sofrimento, e isso era porque elas tinham suas convicções políticas, tinham a sua maneira, como se diz, defendiam a sua bandeira com a sua convicção de como deveriam ser as coisas. Mas independente se a pessoa, de que lado ela esteja, se ela procurar nesse meio e fizer uma investigação, ela vai perceber quanta manipulação e quantas mentiras são ditas ao povo, e presidentes dos Estados Unidos foram assassinados, para vocês perceberem, em pleno território americano, como, por exemplo, se você entrar aí e pesquisar quantos presidentes aí, né? Pelo que eu me lembro, John Kennedy, e tem um outro presidente muito famoso também que foi assassinado. E vocês percebem que alguns líderes políticos geralmente dão a doença mais aquela assim, mais assim, que menos, que não tem como, porque o modo operacional deles, né? Vamos matar, vamos criar uma conspiração, digamos assim, vamos arrumar um laranja, fazer um controle de lavagem mental ali, e ele vai matar aquela pessoa, e nós vamos arrumar um laranja, ele vai ser acusado por um crime que nós fizemos, que nós arquitetamos. Mas isso daí dá muito trabalho para os dominadores. Então o que eles fazem? Eles simplesmente, né, hoje em dia a doença que menos se levanta suspeita é alguém morrer de câncer. Porque o câncer é uma doença degenerativa, a pessoa vai morrendo aos poucos. E alguns políticos, alguns líderes, geralmente essas pessoas que gostam muito de apontar o dedo contra o maior e o mais poderoso país, eu digo maior, não falo em extensão territorial, mas em questão de
presença em questão de estar ali se impondo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos como eu posso dizer, ele dita as normas para o mundo. O grande sistema oculto, a cabeça, digamos, da serpente, digamos assim, está nos Estados Unidos. Embora os dominadores, os dracos reptilianos, dominadores, controladores deste mundo se apresentam, se encontram no intramundo do Oriente Médio, onde os dracos, controladores, refugiados de Orion, se encontram no Oriente Médio, no intramundo, enquanto na Europa nós temos os reptilianos, e muitos reptilianos híbridos na Europa. E nos Estados Unidos está quem? Está a cabeça da serpente, digamos, no sentido que são o governo oculto. O governo oculto, os maiores se encontram nos Estados Unidos, embora eles estejam espalhados no mundo inteiro. Mas a maior parte se encontra lá. E os Estados Unidos recebem uma grande assistência de ajuda de Greys hostis. De seres alienígenas, Greys hostis e muito barra pesadas. Muito barra pesadíssimas. E eles apresentam, aparentam ter mudado um pouco o modo operacional, porque antigamente eles matavam o que muitos chamam de conspiração, matavam na dura, arrumando um laranja. Outras vezes as pessoas apareciam geralmente estrelas, pessoas do mundo da música, do cinema, pessoas dos Estados Unidos ou da Europa, pessoas influentes no campo científico também, como do entretenimento. Muitos apareciam enforcadas, né? Então ali eles não tinham muito trabalho de matá-las, porque militares altamente treinados faziam o serviço, deixando a investigação ter a conclusão que era o quê? Suicídio. A pessoa se suicidou, existem várias maneiras pelas quais eles se suicidaram. Então, mas como matar, né? De uma forma bem tranquila, de uma forma sem levantar suspeitas, pessoas que se encontram em outros países e que começam a falar demais. Embora na maioria as pessoas vão começar a debochar, elas vão rir, né? Não vão levar nada a sério, mas essas pessoas estão colocando uma sementinha na mente das pessoas. Então elas estão colocando uma pequena sementinha na mente das pessoas, que embora muitos vão dar risadas, vão debochar, mas que no futuro isso vai florescer e vai dar frutos na mente da pessoa, e a pessoa vai começar a questionar as coisas. E o que eles fazem? Os próprios Greys hostis fazem as chamadas abduções. Eles fazem essas abduções, seja no próprio quarto da pessoa, na casa dela, no apartamento dela, na fazenda, no sítio onde ela estiver. Eles fazem as abduções, ou eles levam para as naves deles e implantam Implantam micro-organismos, organismos nas quais não são detectáveis para a nossa medicina, porque a medicina nossa faz parte dessa ciência manipulada e é algo que os dominadores criaram. Somente ela vai só uma certa porcentagem na qual eles conseguem interagir dentro dela. As outras é omitida pelo governo oculto. Então existem coisas que jamais serão reveladas ou descobertas porque não é da vontade deles. Mas eles colocam certas substâncias no corpo dessa pessoa, substâncias que passarão despercebidas e a pessoa desenvolverá câncer. Então muitos Greys fazem esse trabalho para o governo oculto de colocar doenças em grandes pessoas, eu digo no grande,
de grandes influenciadores. Pessoas que ocupam posições, ocupam cargos que não é igual, por exemplo, o Marcelo Marinho está falando, é um Zé Ruela qualquer. Mas são pessoas que possuem cargos políticos, pessoas polêmicas, mas que têm visualização, credibilidade, digamos assim. São pessoas que têm a mídia para ouvi-las, as televisões querem ouvir essas pessoas, mesmo que seja falar assim, ele é doido, olha o que ele está falando, as convicções dele. Mas é dado a essas pessoas a voz, a palavra para se exporem, aparecerem de forma global, né, digamos, para um país ou para o mundo. Então essas pessoas, sejam políticos, sejam artistas, influenciadores globais, essas pessoas, elas são silenciadas. E eles são muito, de uma certa forma, eles agem de várias maneiras, e uma dessas maneiras são as quais eles abduzem e inserem doenças nessas pessoas. Então a pessoa morre, a pessoa morreu de câncer, teve um problema de saúde, veio degenerando, morreu. Quem vai suspeitar? Quem vai falar alguma coisa? Hoje é claro que as pessoas, né? Hoje se uma pessoa falar assim, olha, um político, existe um governo oculto, sim, a pessoa cair, ele foi atropelado, o caminhão passou em cima dele. Nossa, aí todo mundo já fala, mataram-no. Mas, né, hoje em dia as pessoas já estão com essa mente mais aberta. Mas você fala, pô, deu câncer, não, que pena, né? Era uma pessoa que iria somar, embora a pessoa, igual no caso desse político no começo do vídeo, tinha as convicções dele lá, as coisas que ele acreditava e que ele queria, né, que funcionasse da forma, da visão dele. Porque eu digo para vocês, política, qualquer uma que seja, nenhuma presta. Política não resolve nada, não vai melhorar nada, cenários políticos não melhoram, a realidade, não existe esperança no meio político, porque sempre assim o foi e sempre assim o será. Porque os políticos não passam de manipulados, marionetes, influenciados algumas vezes de forma diretas e outras de formas indiretas. Mas quem manda é um governo oculto que defende interesses de uma sociedade oculta que dobra os joelhos para seres alienígenas hostis, igual no caso, a pessoa até disse, né, da Amazônia, vamos defender a Amazônia. Qualquer tipo de ataque ou repúdio ou ir para cima deles que essa humanidade tem que fazer, vai perder. A saída é por dentro, não é por fora, é por dentro. Às vezes as pessoas têm medo de morrer, mas a morte é uma libertação para aqueles que estão com a mente, digamos, com um despertar de consciência verdadeiro, sincero e honesto, bem forte, aflorado. Porque que você morrer dominado, você está lascado do mesmo jeito. Mas a saída é por dentro, a saída não é por fora. Porque por fora, sempre a humanidade perderá. Porque o Deus da humanidade é aquele que a controla e a domina. São os seres extraterrestres hostis. Toda essa hierarquia de anjos, arcanjos, Miguel, Rafael, São Germain, mestres ascensionados, fraternidade de luz, hierarquia de luz, são todos eles controlando a humanidade. A saída é por dentro. Entrar para dentro de si. Igual no caso, os governos vão sempre trabalhar para o seu senhorio, para os seus senhores, que dobram os joelhos para os seres alienígenas dominadores. Igual no caso da floresta amazônica, né, que eu já ouvi falar que é 4% explorada, outros falam que é 2% explorada, não pode ser mais além. Então, assim, lá existem coisas que nos casos estão totalmente guardadas e o governo abafa. Assim como os governos abafam, escondem os mistérios dos polos, tanto a Antártida como o Polo Sul. E tantos outros lugares ao redor no mundo. Né, Fabiana? Nossa, muito. Alguma dúvida? Quer dar uma opinião? Não, tranquilo. Tranquilo? Pessoal, eu espero que esse vídeo
sirva para que você analise como que funciona, né, algumas vezes o modo operacional, porque muitas vezes algumas pessoas são silenciadas de forma tão violenta, tão bruta, e outros são silenciados de forma onde não tem nem como. Muitas pessoas falam, mas morreu de câncer, né? Tantos morrem de câncer. Se não me engano, um presidente aí, acho que da Venezuela, Hugo Chávez, morreu de câncer também, e era um dos grandes opositores, embora eu sempre digo, quero deixar claro, a pessoa, independente da convicção política, toda a política, a esquerda, a direita, nada disso presta. E ambas servem ao mesmo governo oculto. Eles brincam, eles jogam com as pessoas. Eles jogam. Uma hora vão dar poder para esses, uma hora vão dar poder para esses. Ah, João, não queremos mais não. Vamos tirar o poder desse, vamos jogar aqui. Ah, passa-se um tempo. Ah, não, agora nós enjoamos. Vamos brincar com os humanos. São nossa marionete, nossas peças do tabuleiro, do xadrez. É engraçado brincar com eles. Eles acham que têm poder. E olha o que eles são quando eles têm poder. Eles são piores do que nós. Entenderam como é que funcionam as coisas? Para vocês perceberem. Então, política, qualquer tipo de convicção política ou idealismo político, não presta para nada e não vai resolver e ajudar a humanidade a nada. Somos escravos deste governo oculto. Que façamos o nosso melhor para a nossa vida pessoal. Igual no caso, se eu não me engano, desse Hugo Chávez, eu acho que ele deu câncer também, e ele morreu. E o governo disse que quem matou ele foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos que matou ele. E alguns argumentaram, pô, mas matou como? O cara deu câncer. Ah, colocaram a doença nele. E alguns riram. Ah, colocaram a doença como? Lembrem dos Grey's. Eles entram em qualquer lugar e fazem o que bem entenderem, porque aqui é uma dimensão, é um holograma avançadíssimo alienígena. Então, alguns aí que entram para o campo político tentando resolver e ser bons, na realidade, logo são marionete nas mãos deles. Pode até ter boa intenção, mas logo se corrompe e cai. E são manipulados até de forma inconsciente por forças psíquicas maior, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A série Governo Oculto continua. Tenho muito o que falar. Tenho muito o que estar ajudando vocês a parar para pensar, refletir e analisar. Essa é a forma como eu vejo o mundo. É a forma que os meus amigos das estrelas me mostraram esta realidade e que eu a enxergo e eu a defino, tá bom? Um forte abraço, um grande beijo a todos os amigos. E até o próximo vídeo. Contem sempre com a gente. Tchau, tchau.